Eu sou Conceição Mendonça, assistente social do SESC Sergipe, e vim conversar com vocês um pouco sobre experiências em grupos sociais a partir do nosso convívio social. Nós, seres humanos, fomos educados para viver em grupos, para viver dentro de um convívio social com outros parecidos ou iguais, ou que nós nos identificamos. Agora, com a pandemia do novo coronavírus, está sendo imposto a todos nós o isolamento social e o distanciamento social. Nesse sentido, nós precisamos pensar formas de superar as dificuldades desse momento. A vivência em grupo é uma possibilidade de superar as dificuldades que nós estamos tendo. Os grupos sociais são espaços em que nós encontramos outras pessoas com as quais nós nos identificamos. E ali nós aprendemos, nós ensinamos, nós convivemos, nos respeitamos e, ao mesmo tempo, a gente preenche espaços desse isolamento que a gente está sendo, nesse momento, obrigado a cumprir. É importante pensar que a pandemia do novo coronavírus, ele vai ter um tempo, e nesse tempo nós vamos criar um novo formato de viver. Estar em grupo é estar dentro de regras, todos os grupos têm. Se a gente está dentro de um grupo de WhatsApp da família, por exemplo, a gente tem regras. Se a gente participa de uma reunião semanal de um grupo que nós já fazíamos parte antes, seja da igreja, seja do SESC, seja da escola, nós vamos ter que cumprir regras sociais. Para que são essas regras sociais? Para que a gente mantenha a paz, que a gente mantenha o respeito, que a gente mantenha o cuidado para com a gente e para com o outro. Afinal de contas, nesse momento, o que a gente precisa é de espaços de bem-estar e de qualidade de vida. Os grupos sociais proporcionam essa possibilidade. Aqui no SESC, nós trabalhamos com alguns grupos sociais, né? E que nesse momento do coronavírus, mesmo que nós não estamos juntos no mesmo espaço, a gente está, a partir das redes sociais, realizando os nossos encontros, nos vendo, né, cuidando um do outro, trocando experiências. Assim também, como a gente sabe que são os grupos familiares, os grupos da igreja, os grupos sociais diversos em que nós somos inseridos. Nesse sentido, o que a gente precisa entender é que nós não podemos nos distanciar das pessoas de uma forma total, porque essa vida em sociedade faz parte de tudo que nós somos. Quando a gente está junto do outro, a gente supera a tristeza, o medo, a ansiedade, e a gente descobre outras possibilidades. Os grupos, eles formam os nossos valores, eles auxiliam a gente a reconhecer a nossa identidade enquanto ser humano. Então, eles nos fazem crescer. Por isso, a importância de que nós estejamos nos grupos da família, da escola, de amigos, conversando, trocando experiências, trocando aspectos da nossa vida para com o outro. E assim a gente consiga acalentar um pouco desse processo de incertezas que a gente está vivendo. Era isso que a gente queria deixar para vocês, essa mensagem da vida em sociedade, mesmo diante de toda a dificuldade que a gente está vivendo. Queria dizer a vocês que esse momento o SESC Sergipe se coloca como um agregador, como uma possibilidade de juntar pessoas para que essas pessoas superem mais rapidamente as dificuldades da pandemia, assim como as dificuldades da vida. Quero convidar vocês a nos seguir nas redes sociais e participar dos nossos grupos. E que, se não for no SESC, que sejam em outros lugares que tornem vocês mais aliviados nesse momento.